Bom, eu sou Matheus do Movimento Passe Livre, né, que é um movimento social que luta pelo transporte ser público de verdade. Né? A gente parte da ideia de que o transporte na verdade não é público. E acho que a discussão é muito boa, essa discussão, né, sobre o direito social, o transporte ser um direito social. Espero que esse evento aqui contribua para a gente aprovar a PEC 90, que no fundo é uma questão política, que nem o deputado acabou de colocar. Quer dizer, será que o transporte deveria ser um direito social ou não? Né? Isso é uma disputa política que está posta na sociedade. E aí eu vou discutir um pouco, né, o que é esse transporte de direito social, né? Como é que as pessoas que vivem numa cidade grande vão ter acesso a qualquer serviço se eles não tiverem acesso ao transporte? Né? Qual que é o papel do transporte na vida da cidade? Né? O transporte tem um papel central numa cidade grande, porque qualquer coisa que você quiser fazer, você precisa do transporte. Tem um caso, por exemplo, eu já fiz tarefa, né, do movimento, já fiz trabalho pelo MPL no CAPS, não sei se vocês conhecem o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Fiz trabalho no CAPS Álcool e Drogas, que é um serviço público de saúde, certo? Ele é gratuito e ele é de atendimento voluntário. Ele atende, no caso do CAPS Álcool e Drogas, dependentes químicos. Então as pessoas que têm problemas de dependência química, que têm vontade de passar por algum tipo de tratamento, vão até o CAPS. E é impressionante a rotatividade dos pacientes do CAPS. Impressionante mesmo, assim. Dificilmente você volta depois de 2 meses e você encontra algum paciente no CAPS. A rotatividade é enorme porque são poucos CAPS que tem pela cidade e as pessoas não têm dinheiro para andar de ônibus até o CAPS. A maioria das pessoas é desempregada. Então, o próprio acesso à saúde fica prejudicado pelo fato do transporte não ser um direito social, de não ser um serviço de acesso universal, que todo mundo possa usar o transporte. A mesma coisa com a educação. Se você for dar atividade sobre transporte público em escolas do centro, onde a maioria dos estudantes não moram perto da escola, porque a maioria no centro quase não tem, é caro inclusive, a maioria deles usa ônibus para chegar até a escola. E se você faz a pergunta assim, alguém que já deixou de vir para a escola alguma vez porque não tinha o dinheiro da condução, mais de 1/3 da sala levanta a mão. É normal as pessoas faltarem à escola porque não tem o dinheiro da condução. A mesma coisa com a moradia também, por incrível que pareça. Tem notícia, por exemplo, de catadores de lixo reciclável, certo? De material reciclável no centro. Trabalhadores eles recebem um salário e não conseguem voltar para casa. Né? O aluguel está caro, as pessoas moram longe, então como é que faz aquele trabalhador, catador de material reciclável, que mora em Itapecerica da Serra? Ou ele vai para casa, ou ele dá o dinheiro para a família sustentar. Então ele é um morador de rua, ele tem uma casa, ele trabalha, só que ele não consegue morar em casa. Certo? Então esse é mais um direito social que fica prejudicado, na verdade, pelo fato do transporte não ser um direito social. Então, quer dizer, nenhum direito social existe na grande cidade por não ter o transporte como um direito social. Essa é a importância do transporte. Isso fica demonstrado, né, na própria, se vocês forem observar, o processo político das cidades brasileiras, das grandes cidades. A gente tinha uma série de quebra-quebras na cidade de São Paulo no século passado que se abrandaram com a questão do Vale Transporte. Né? O trabalhador ganhou o direito de ir trabalhar. Mas será que isso é suficiente? Na década de 2000 a gente vê uma volta dessas revoltas. Né? Sempre que tem um aumento de tarifa, você tem uma série de pessoas indo para a rua. Isso não é um fenômeno novo que aconteceu em junho em São Paulo. Você tem 2003 em Salvador, 2004 em Florianópolis, 2005 de novo em Florianópolis. Você tem manifestações contra o aumento de passagem em Teresina, em Goiânia, em Manaus, Niterói, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Todas as cidades que têm aumento de tarifa, né? As grandes cidades, que prejudicam, né, a vida da pessoa na cidade, você tem grandes resistências ao aumento da tarifa. E, obviamente, não é só esse o problema do transporte, né? O Horácio, né? Maurício, desculpa. Acabou de falar, né, das manifestações em Boimirim. Nos últimos 3, 4 anos, a gente teve quase 15 manifestações na estrada de Boimirim, todas pautando a questão do transporte. Vai ter mais uma agora, semana que vem, que é a semana de luta nacional pelo transporte público. Então é uma questão muito séria. A cidade, né, a experiência urbana, ela está definida pela capacidade de circulação das pessoas. Né? Então uma cidade que tem um transporte de mercadoria é necessariamente uma cidade de mercadoria. Certo? A pessoa só consegue experimentar a cidade na medida que ela consegue comprar as viagens dela nessa cidade. Então, o Vale Transporte serviu para quê? Para o trabalhador conseguir ir trabalhar. Então, ele vai trabalhar, recebe o salário para poder pagar para ir trabalhar, para poder pagar para trabalhar, para trabalhar, para poder pagar para trabalhar. Né? É um grande ciclo de trabalho. Não é vida na cidade, não é direito. Então, o direito ao transporte é o direito à cidade, é o direito a todos os direitos. Toda a cidade inteira está determinada pelo transporte.
E é por isso que a gente defende a tarifa zero, é por isso que a medida da PEC 90 ela é muito importante para a gente avançar nas conquistas do transporte público. O Maurício apresentou aqui a municipalização da CID, né? Não sei se eu ouvi ele falar como uma solução, né? Assim, barateia o transporte, né? Assim como a redução da tarifa, mas não é uma solução. A gente só vai ter um transporte público de verdade com a tarifa zero. Sempre vai ter alguém que não vai conseguir pagar a mercadoria do transporte, né? Bom, minha fala é mais ou menos essa, pessoal. Acho que a gente já teve uma grande discussão aqui, mas queria ressaltar, então, a importância do transporte para a vida na cidade. As pessoas vivem aquilo que elas conseguem, né, viver, ou enfim, chegar a viver. Mas se você não consegue pagar o transporte para assistir uma peça de teatro no centro, você não está vivendo aquilo. Você não pode viver se você não tiver o transporte, a mobilidade, o acesso às coisas. Então, por isso que a gente defende o transporte público. Obrigado.